Que a misericórdia de Deus, a sua graça nos assista, que Ele abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente para compreendermos a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor. Lucas capítulo 3, verso 1 ao verso 14, 14. Diz assim a palavra do Senhor: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, na expectativa de que o Senhor manifeste graça e fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos, Senhor Deus. Ilumine a nossa mente. Desafia-nos a viver uma vida que o Senhor tenha prazer em nós. Por isso clamamos ao Senhor da glória, a Jesus, o nosso amado Redentor, que Ele nos lave o coração, nos limpe dos pecados e nos faça, Senhor Deus, ver a vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nos conduza nesses momentos e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que o Teu povo seja edificado, que o Teu povo cresça em santificação. É o que nós te pedimos em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém, Pai amado. Amém. João Batista. Já vimos que o seu nascimento foi previsto no Antigo Testamento pelos profetas. O texto fala da profecia de Isaías, no capítulo 40, nos versos 3 a 5, sobre o ministério daquele que viria preparar o caminho para o Messias. Nós já vimos que os seus pais eram pessoas consagradas ao Senhor. O seu pai Zacarias era um sacerdote que servia ao Senhor. Sua mulher, uma mulher crente, que há muito esperavam
ou desejavam ansiosamente ter filhos, e ela não podia. Vimos que o nascimento de João fora fruto de uma revelação do anjo do Senhor a Zacarias, enquanto ele servia ao Senhor no seu turno ali no templo. Vimos que o anjo declara que o nascimento de João era fruto, humanamente falando, das orações desse homem que pedia a Deus a sua misericórdia sobre a sua esposa, para que ela viesse a engravidar e dar à luz um filho. Vimos que havia uma expectativa sobre sua vida quando do seu nascimento. O pai ficara sem falar durante toda a gestação. E porque havia duvidado do anjo quando perguntou como é que isso vai acontecer, visto que nós não podemos ter filhos até agora. E só depois, quando o menino nasceu, o pai falou e glorificou a Deus e exaltou, e todos os seus amigos, vizinhos do vilarejo em que eles moravam, ficaram admirados, se perguntando no coração que venha a ser esse menino. O que isso significa? E João Batista, vimos que ele desde o princípio fora consagrado a Deus, era um nazireu, viveu a sua vida toda no deserto, provavelmente numa comunidade monástica, aprendendo da palavra de Deus, numa comunidade dos essênios. João Batista tinha uma vida regrada e disciplinada como alguém, um nazireu consagrado a Deus. Nunca tomou bebida forte, se alimentava com a dieta específica de mel silvestres. João Batista foi uma pessoa, desde o seu nascimento, conforme o testemunho do próprio Jesus, alguém cheio do Espírito Santo, como nenhum outro dos profetas, alguém especial, consagrado para uma obra especial, um instrumento nas mãos de Deus, para preparar o caminho do Messias, a vinda do Messias. Lucas, um autor muito detalhista, muito dedicado, muito preciso, escreve esse primeiro livro, como vimos aqui, a um amigo, alguém importante que havia sido alcançado pela graça salvadora, pela fé cristã. E a intenção de Lucas era, depois de uma pesquisa acurada, entregar um relato preciso, né, de todas as coisas que aconteceram acerca de Jesus, do Messias, ao seu amigo Teófilo, a quem ele chama de excelentíssimo, dando uma expressão de honra àquela pessoa. Deveria ser de fato alguém importante. Mas Lucas começa então aqui o capítulo 3, datando o acontecimento que ele vai narrar. Os versos 1 e 2 está simplesmente datando. Ele é preciso, dizendo que esse fato que ele vai narrar aconteceu no 15º ano do reinado do imperador romano Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador romano na Judéia. Quando, após a morte de Herodes o Grande, o seu reino havia sido dividido por Roma, porque os seus filhos não gozavam da confiança do Império Romano como Herodes gozava. E então os reinos foram divididos e Roma pôs um governador na região para supervisionar e para representar os interesses de Roma pela falta de confiança nessa liderança fraca dos filhos de Herodes. E pelo menos aqui são citados 3 dos filhos de Herodes, e toda aquela região foi dividida em partes chamadas de tetrarquias, onde Herodes Antipas era tetrarca da Galileia,
onde seu irmão Filipe era tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, um outro irmão, era tetrarca de Abilene. Também Lucas está precisando aqui, dizendo que as autoridades religiosas de Israel, os sumos sacerdotes, eram Anás e Caifás. Foi nesse período, quando ele acaba de datar, no 15º ano do reinado de Tibério César, do governo de Pilatos, que a palavra de Deus veio a João enquanto ele estava no deserto. Os estudos mais recentes, as pesquisas acerca da tentativa de reconstrução do mundo político religioso daquela época, do primeiro século, aponta para o resultado das pesquisas que João foi alguém criado num dos mosteiros ou numa das comunidades essênicas do deserto. Viveram uma vida regulada, uma vida consagrada ao estudo da palavra de Deus, da revelação do Taná, do Antigo Testamento, e foi preparado durante toda a sua vida. E agora, a palavra de Deus vem a João, enquanto ele estava no deserto, para chamá-lo a iniciar o seu ministério público, aquilo pelo qual ele fora trazido à existência, preparar o caminho do Senhor. E João, em obediência à palavra de Deus, à revelação do Senhor, abandona a comunidade essênica e vem para as circunvizinhanças do Jordão pregar o Evangelho do Reino. É interessante que o verso 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de purificação. Os batismos na religião judaica são algo muito forte e presente. Tivemos a oportunidade de visitar alguns sítios arqueológicos, dessas comunidades no deserto. Até na própria Jerusalém, os banhos batismais de purificação. A narrativa de Jesus, daquele casamento em Caná da Galileia, quando na casa daquele casal havia talhas de madeira para essas práticas religiosas judaicas, do lavar as mãos, de se purificar. João estava recebendo de Deus o ministério de pregar as pessoas, chamando as pessoas à purificação, ao batismo de arrependimento, para a remissão dos seus pecados. E o texto de Lucas, enquanto narra esse episódio, quando quer entregar ao excelentíssimo Teófilo essas verdades da sua narrativa, ele não só tem uma preocupação de fazer uma comprovação histórica do fato, aconteceu nessa época, nessa data, como também se preocupa em fazer uma comprovação escriturística, dizendo que a profecia acerca do ministério de João já havia sido entregue pelo profeta Isaías, que no nosso contexto, quando as sociedades bíblicas prepararam as traduções da Escritura, dividiram em capítulos e em versículos, e a gente pode encontrar que João faz uma referência ao rolo do profeta Isaías, que na nossa tradução se encontra lá no capítulo 40, nos versos 3 a 5 dessa profecia. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado, todos os montes serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e os caminhos escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Após esse ministério de João, chamando as pessoas, chamando o povo de Deus, Israel, a arrependimento, todos eles verão a manifestação da salvação de Deus, o Messias. É isso que Isaías fala acerca do que seria o ministério de João Batista, ou de João
o Batista, né? Aquele que batizava, chamando as pessoas ao batismo de purificação. Foi nessa época que Deus chama então João da comunidade essênica do deserto para que ele possa iniciar seu ministério público. E é interessante que João não foi às cidades, mas ele ficou pregando nas circunvizinhanças do Jordão. E todas as pessoas ou o povo das cidades de Israel vinham a ouvi-lo. Mateus, no capítulo 3, que é o texto paralelo a esse texto de Lucas, capítulo 3, Mateus nos traz a informação de que naqueles dias, verso 1 do capítulo 3, João Batista apareceu pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este, diz o texto, é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O verso 7 de Mateus diz que, vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? É importante olharmos para a narrativa de Mateus, porque na narrativa de Lucas não traz esse detalhe, talvez exatamente porque o seu leitor, a quem ele dirigia a carta, que era um gentil, um grego convertido à fé cristã, não tinha interesses de detalhes de saber dessas questões pormenores da religião de Israel. Mateus não. Mateus é um autor hebraico, judeu, israelita. Está escrevendo para o seu povo Israel, tentando mostrar para eles que Jesus é o rei, o soberano Senhor que assentará no trono de Davi. A intenção de Lucas não é essa. Ele escreve para um gentil que não tem familiaridade com esses detalhes da lei do Antigo Testamento, nem da religião judaica. A preocupação de Lucas é ser detalhista nas questões históricas, nas questões de datação. Não é? Isso é interessante para ele. Mas o verso 7 de Lucas fala desse conteúdo da mensagem de João. Ele vendo que muitos fariseus e saduceus, e a gente precisa saber quem eram esses fariseus e saduceus. Os fariseus eram a religião mais rigorosa de Israel. Muito precisa no conceito teórico ou teológico das questões do Antigo Testamento. Foi um grupo de pessoas que apareceu naquele período interbíblico, aquele período de silêncio profético, aquele período de 400 anos, quando o povo de Israel passou por muitas transformações, foi tremendamente helenizado ou influenciado pela cultura grega, e o povo se desviou de Deus. Os fariseus foram um grupo importante que nasceu nesse momento com um zelo pela palavra de Deus e começaram a resgatar o interesse do povo de Israel pela palavra e começaram a estudá-la, interpretá-la e ensiná-la ao povo de Israel, e trouxe o povo de volta à palavra de Deus. Foi um movimento muito importante na religião de Israel, mas a essa altura eles já estavam tremendamente desgastados, se tornaram como um grupo religioso
zelosos a ponto de estabelecer centenas de interpretações da lei e colocar isso como preceito a ser observado pelo povo de Israel. Se tornaram legalistas, presos à letra. Não é? Tanto é que Jesus, quando vai preparar aqueles 12 discípulos, ele gasta muito tempo fazendo aquilo que eu chamo de desintoxicação religiosa. Jesus reinterpreta em todo o Sermão do Monte a palavra de Deus, a lei de Deus. Porque a lei de Deus fora distorcida e ensinada de forma equivocada, com um aparente zelo dos fariseus, mas que levaram a aquilo que parecia ser um zelo à observação da lei, era simplesmente a superficialidade da lei, porque exigia uma obediência externa e não interna. E você vai ver que Jesus está preocupado demais com isso quando reinterpreta a lei para os seus discípulos, tentando desfazer a carga e o acúmulo da religiosidade legalista dos fariseus. Por exemplo, ouviste o que foi dito ou o que foi ensinado a vocês pelos fariseus. Não adulterarás. E quando eles ensinaram esse mandamento, eles se concentraram especificamente no ato externo, na prática da infidelidade. Eu, porém, vos digo que o sentido da lei não é apenas a questão externa, mas se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, ele já cometeu adultério, ele já quebrou o princípio da lei. Então, o que parecia ser um rigor religioso dos fariseus em enfatizar o princípio da lei, eles estavam reduzindo a sua aplicabilidade na vida da pessoa. Onde eles eram permissivos a nível de sentimento, de desejo. Onde eles não tocavam nessa questão, e Jesus diz que o pecado nasce no coração do homem. Que a religião que agrada a Deus não é um ato apenas externo, de aparência para as pessoas. Mas Deus, que conhece o coração, que sonda o coração, sabe muito bem daquilo que se vai na minha alma. Ele acusa muitas vezes os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, porque zelavam pela aparência externa de um túmulo, enquanto no seu interior era carniça, era putrefação. E aí ele diz isso. Ele fala acerca reinterpretando o mandamento, não matarás. E vocês aprenderam que matar é tirar a vida de alguém. Eu, porém, vos digo que vocês podem matar alguém no coração de vocês quando vocês são indiferentes com as pessoas. Quando vocês, de forma leviana, falam uma palavra que, por mais que seja besta, mas denigre a imagem do outro, chamando o outro de tolo, de imbecil ou de louco. Vocês já caíram no mandamento diante de Deus no coração. Então, Jesus amplia a aplicação da lei, não apenas para o ato externo, mas para a intenção do coração. Por isso ele diz que se teu olho te faz pecar, toma uma atitude radical contra o pecado. Não permita que você abra concessões ao pecado no segredo do seu coração. Trate o pecado quando ele nasce na raiz. Porque se você fizer isso, você não virá a cometê-lo na prática. Fariseus era esse grupo de pessoas que se preocupava apenas com atos externos, se preocupava com o que as pessoas achavam deles, e por isso se tornaram hipócritas. Legalistas que só tinham a intenção de parecer aos homens que eram justos. E muitos fariseus estavam vindo a João para receber o batismo de purificação e de arrependimento. Também os saduceus. Os saduceus eram uma outra seita religiosa de Israel. Essa, ao contrário dos fariseus, eles eram mundanos, secularizados. Era a elite rica de Israel que dominava a classe sacerdotal.
Eles eram secularizados, materialistas. Estavam preocupados apenas com lucro, com rendimento. Jesus entra em confronto com os saduceus quando chega no templo em Jerusalém e encontra na área externa do templo os cambistas vendendo bugigangas religiosas. E o Senhor Jesus se indigna com aquilo, porque fizeram da casa do meu pai casa de comércio. E ele expulsa aquelas pessoas dali e ganha o ódio dos saduceus, porque os saduceus dominavam a classe sacerdotal, que permitia aquele comércio, que levavam lucros, ganhavam comissões das vendas. E Jesus acabou a esperança do lucro para aquelas pessoas. E por isso se juntaram com os fariseus para condenarem Jesus. Eles não criam em certas doutrinas reveladas na palavra de Deus, como a ressurreição, por exemplo. E era motivo de discussão, de debate teológico constantemente de fariseus e saduceus por causa dessas questões. Eles eram, como se nós pudéssemos fazer uma comparação hoje, aqueles crentes mais modernistas, mais liberais, mais secularizados, que não estão preocupados com o comportamento ético. João, ao observar que esses dois grupos religiosos estavam vindo para receberem o batismo, ele tem uma palavra dura para esses grupos. A mensagem dele era confrontadora. Vendo ele que muitos fariseus e saduceus se aproximavam para receber o batismo de purificação, a palavra dele é contundente. João chamava o povo ao arrependimento, mas ao perceber que muitos fariseus estavam vindo ao batismo sem, no entanto, demonstrarem sinais de arrependimento, os acusava de víboras. Era uma palavra forte, né? Confrontadora, raça de víboras. E é uma palavra dirigida especificamente àqueles religiosos, fariseus e saduceus, que se preocupavam apenas com a pompa, com o status, com a aparência, com a aprovação alheia. O que é uma víbora? É um animal peçonhento, traiçoeiro. Quanto menos se espera, eles davam o bote e soltava seu veneno mortífero. João confronta essa classe de pessoas, e ele é duro com essa classe de pessoas, como Jesus também fora duro no confronto com essa classe. Por quê? Porque a Bíblia diz que a quem muito se deu, muito lhe será pedido. Porque essas pessoas não eram leigas, não eram as pessoas que ignoravam os preceitos de Deus. Eles eram estudiosos da palavra. Eles conheciam a palavra e a revelação. E conduziam as pessoas ao erro por causa da sua hipocrisia. Ou por causa de um legalismo sem conteúdo, sem essência, ou por causa de um comportamento liberal permissivo. Quer seja os fariseus legalistas, que tinham uma religião superficial, apesar de ter um discurso, né, rigoroso, ou quer seja um saduceu liberal, frouxo, permissivo, que dizia que você conhece a verdade, é filho de Deus da aliança, então você pode todas as coisas, porque Deus é gracioso e misericordioso, e aqueles que são dele não se perderão. São discursos da época que se parecem muito com os discursos de hoje, com as tendências de extremismo de um lado, se preocupando apenas com o preceito teórico e não com a vida prática, e por outro lado aqueles que pegam uma falsa garantia por causa da tradição religiosa e têm uma vida permissiva, onde não há nenhum rigor de viver uma vida regrada diante de Deus. Eram dois extremos. E esses homens conheciam a palavra de Deus e conduziam as pessoas ao erro. Soltavam os seus venenos, dando garantias falsas às pessoas. Não diferente de hoje. O nosso mundo evangélico de hoje é um mundo evangélico tremendamente vendedor de uma garantia falsa para as pessoas. Se estabeleceu como um conceito geral no nosso meio dessa palavra evangélica que cabe tudo dentro desse caldeirão. Se você não é católico ou espírita, né, você é evangélico. Se você é evangélico, você é salvo.
Se você é salvo, você está garantido. Não importando a vida que você viva ou os seus pecados, porque Deus é misericordioso. Os mesmos problemas existiam na época de Jesus. E João Batista não negocia princípios. Coloca sobre aqueles homens a responsabilidade de conduzirem pessoas ao erro e ao inferno. Jesus, certa vez, é duro no seu sermão profético, lá em Mateus. Ele diz que esses homens nem entram nos céus e nem deixam que ninguém entre, ensinando as pessoas o erro e conduzindo elas à condenação. Por isso a palavra de João é tão contundente, né? Raça de víboras. E aqui eu gostaria de ousar a aplicar essa exortação dura às nossas vidas. Porque todos nós temos um coração corrupto e perverso. E a religião é algo que pode se tornar um perigo para nós. Porque pode nos dar uma falsa garantia de justiça. Pode nos emprestar uma impressão que somos melhores do que as outras pessoas. Ou pode nos dar falsas convicções da graça de Deus, e barateamos a graça de Deus, dizendo: somos salvos, então eu posso dar uma afrouxada no meu padrão de conduta. Porque no final das contas Deus é misericordioso, e se eu pedir perdão Ele me arrepende, Ele me perdoa. Vejam bem o conteúdo da expressão de João. Quem vos induziu a fugir da ira futura? O juízo de Deus virá sobre todos os homens. Quem induziu vocês a viverem essa vida aparente? A virem aqui, porque isso é curioso, irmãos. Se havia um grupo que se aproximou de Jesus, mas se aproximou assim, meio que de longe, observando Jesus, só para criticá-lo, motivado por ciúme, porque as pessoas começaram a ouvir Jesus e não mais ouvir essa classe de teólogos, foram os fariseus e saduceus. Eles tramaram o tempo todo. Eles instigaram as pessoas contra o Senhor. Eles difamaram Jesus. Mas, ao contrário disso, com João Batista, eles viram a popularidade de João, eles viram que as multidões concorriam para ouvi-lo, eles viam que as pessoas se submetiam ao seu convite e desafio para batismo de purificação, e eles também se submeteram a isso, para receber talvez a aprovação das pessoas e para demonstrar que eles eram pessoas piedosas, que queriam acertar com Deus. E João diz: quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Vocês pensam que podem enganar Deus? Vocês pensam que podem viver uma vida frouxa, permissiva, libertina e vir ao momento sagrado, ao culto, ao templo, no domingo, quando durante a semana vocês vivem uma vida reprovável diante de Deus? Vocês pensam que pode enganar Deus? Essa é a palavra de João aplicada aos nossos dias. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E aí ele continua dizendo: produzam frutos dignos de arrependimento. Nós pregamos aqui há alguns meses atrás sobre a verdade bíblica que todo pecado é dívida. E que quando eu cometo um pecado, eu me torno devedor daqueles que foram afetados pelo meu pecado, direta ou indiretamente. Nós citamos aqui exemplos como o de Acã, que foi um pecado particular. Ele desobedeceu a uma ordem de Deus, de quando eles entrassem em Jericó para destruir aquela cidade, eles não pegassem despojos, não pegassem as riquezas da cidade,
queimassem tudo aquilo, porque aquela cidade estava debaixo de juízo. E nada dali agradaria a Deus. Então não peguem os despojos dessa cidade, queimem tudo. Mas Acã não resistiu. Acã se sentiu tentado, e mesmo sem ninguém perceber, ele pegou alguns despojos, algumas riquezas ali para si, escondeu. E quando foi na batalha seguinte, uma cidade pequena, chamada Ai, a liderança disse, rapaz, nem adianta levar muita gente para essa cidade, porque é tão pequena. Se nós conseguimos derrubar a grande cidade fortificada de Jericó, reconhecida pelos seus muros, impenetráveis, o que é de Ai? Então manda ali poucos homens. E mandaram um exército pequeno, e eles foram envergonhados, perderam a guerra, muitos morreram, correram. E Moisés se coloca, Josué se coloca diante de Deus e ora ao Senhor, dizendo que Senhor, o que é que houve? E Deus diz, olha, há pecado no meio do povo. Levanta-te aí e vai resolver essa questão do pecado. E lançaram sorte, e o pecado caiu sobre a casa de Acã. E Acã foi confrontado. O que é que você fez, Acã? Eu pequei contra Deus. Eu, de fato, peguei essas riquezas, esses despojos aqui. E nós começamos a fazer algumas aplicações. Por causa de um pecado particular de um homem, toda uma nação foi prejudicada. Deus reteve a sua mão de abençoar o seu povo, por causa de um pecado particular. E Deus agiu com rigor na disciplina de Acã, para que houvesse temor no coração de todos os demais. Acã foi morto, com toda a sua família. E nós aprendemos aqui que o pecado que nós cometemos prejudica diretamente aqueles que estão próximos a nós. Prejudica o trabalho do reino de Deus, do avanço do reino de Deus. Prejudica a igreja. Então, muitas vezes, a igreja não anda por causa de pecados particulares nossos. Quando Deus retém de abençoar a vida do seu povo. E todo pecado, por causa disso, é dívida. Acã teve que acertar a sua vida diante da nação de Israel. Diante da liderança de Israel. Nós vimos o exemplo de Davi, que cometeu a loucura de deixar de estar fazendo aquilo que deveria fazer, liderando o seu povo na conquista e na defesa da nação. Ficou em casa, na ociosidade, num lugar que não deveria ficar, numa hora que as mulheres se banhavam. E os banheiros eram externos, fora da casa. E ele, na cobertura do palácio, observou uma mulher e se deixou seduzir por aquilo. E procurou saber quem era, e mesmo depois sabendo que era uma mulher casada e uma mulher de um amigo, de um homem de confiança dele, armou um cerco para seduzi-la e lhe chamou no palácio. E aquela mulher foi, talvez aflita, achando que aconteceu alguma coisa com seu esposo que estava na guerra. E o rei usou da sua influência e poder para seduzir aquela mulher. Se envolveu com ela. E para a desgraça do rei, achando que isso ia ficar impune, aquela mulher engravida. E ele tem que armar toda uma situação para encobrir o seu pecado. E manda chamar o seu capitão, para que ele venha da guerra para casa, para que ele passe uns dias de folga, para que ele tenha relacionamento com a sua mulher, e não venha a desconfiar de que aquele filho gerado não era dele. Mas Davi não contava com a dignidade daquele homem, dizendo, Davi, eu não posso fazer isso. Os meus homens estão morrendo no campo de batalha, e eu não posso me dar ao luxo de estar aqui. Até diretamente ou indiretamente, colocando o pecado do rei diante disso, que não era ali que ele deveria estar. Ele deveria estar comandando os seus exércitos. E Davi desespera-se, chama aquele homem
lhe prepara um jantar, lhe enche de vinho, para ver se ele agora cheio de vinho, ele vai para casa, ele relaxa no seu padrão ético e moral, e aí se relaciona com a sua esposa. Mas é surpreendido pelo seu servo dizendo: ele não entrou em casa, ele dormiu na calçada. E Davi agora tem que armar uma situação muito mais delicada e tramar a morte desse homem. Mandar uma ordem para o seu superior, dizendo que coloca ele no fronte de batalha. E esse homem não é um soldado comum para estar no fronte de batalha. Ele é um estrategista, ele é um comandante. Mas ordem do rei é ordem do rei. Coloca o homem morre. E Deus tem que levantar um profeta para dizer: Davi, você é culpado de adultério, é culpado de hipocrisia, é culpado da morte de um inocente. Você é rei e teria a mulher que quisesse por esposa, mas você vai escolher uma mulher que não é tua. E a consequência do pecado de Davi é a desgraça na sua casa. Davi é perdoado, Davi se arrepende, compõe 2 belos salmos de arrependimento, o Salmo 51 e o Salmo 32. Demonstra o que é misericórdia de Deus e o que é permanecer calado no pecado, sentindo seus ossos envelhecendo e sendo comido de culpa. Davi se arrepende, Deus o perdoa, mas a desgraça se estabelece como consequência disso em sua casa. Um filho violenta a irmã. E Davi não tem coragem moral para repreender o filho e consertar isso. O outro filho alimenta um ódio do pai, porque o pai não defendeu a irmã violentada pelo irmão. E planeja acabar com a vida do irmão. E faz um banquete, uma festa, convida todo mundo e mata o irmão publicamente. Davi não tem coragem moral de repreender e de corrigir o filho. O filho foge, arma um exército, se levanta contra Davi, invade o reino. Davi foge, toma as mulheres do pai e as possui publicamente no eirado do palácio, na cobertura, para que todo Israel veja. A desgraça se instala na vida de um rei, de uma nação, por causa de um pecado particular. Pecado é dívida. E João diz: produzir fruto de arrependimento. Vocês não podem vir aqui receber batismo de purificação, se vocês não consertam o erro de vocês, se vocês não assumem as culpas de vocês, se vocês não procuram a quem o pecado de vocês prejudica, para refazer pontes, para reconciliar, para pedir perdão. Produzir frutos de arrependimento. E não justifiquem seus corações dizendo uns para os outros: nós somos crentes, nós temos por pai Abraão. Eu nasci na igreja, meu pai é crente, meu avô é crente. Isso não funciona com Deus. Deus é Deus que pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Não se sustente em falsas convicções. Vida cristã não é baseada no fato de que meu avô era um crente, meu pai era um crente e eu sou um crente. Se a minha vida não demonstra frutos de transformação. A palavra de João é dura com relação a essas pessoas. João também fala qual deve ser a atitude de mudança na vida das pessoas. O povo em geral, diz o verso 10 ao verso 14, as multidões o interrogavam arrependidas, dizendo: que faremos agora, daqui por diante? E ele responde, ele ataca o consumismo, ele ataca o acúmulo de coisas, ataca o materialismo, ataca o egoísmo, o individualismo, o narcisismo, a futilidade, a preocupação pelo meu bem-estar e não pelo dos outros. Essa coisa que o mundo pós-moderno traz para a gente. Eu estou preocupado com a minha vida. Eu quero ter um bom emprego, um bom salário, eu quero conseguir comprar uma boa casa de campo, uma boa casa de praia, um bom carro do ano. Não é?
Eu me preocupo comigo, com o meu bem-estar. Eu quero ter roupas de grife. Eu quero usar marcas importantes. E João ataca isso, dizendo para as pessoas arrependidas, para a multidão em geral: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Ou seja, lute contra o consumismo com essa ideologia, lute contra o acúmulo de coisas, lute contra o materialismo, como se isso desse a você senso de realização e satisfação na vida. Deixe de viver uma vida egoísta, individualista, olhando para o seu próprio umbigo. Lute contra o narcisismo, contra a futilidade de achar que as coisas, que essas conquistas materiais me trazem felicidade. Lute contra isso, seja generoso, seja simples, seja sensível ao outro, se importe, socorra, seja solidário, reparta. Também o agente público, o político, procura João arrependido, dizendo a ele, a partir do verso 12, foram também publicanos, funcionários públicos da Receita Federal Romana, para serem batizados, e perguntavam a ele: mestre, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa conduta daqui para frente? E ele diz para eles: não cobreis mais do que é estipulado. João ataca o mau uso do poder, a desonestidade, a falcatrua, a corrupção, o enriquecimento ilícito, o abuso da carga tributária sobre os outros. É isso que ele está aqui atacando no texto. Sejam honestos, sejam justos no exercício do poder. Não cobrem além daquilo que as pessoas podem suportar. Seria uma exortação aplicada à nossa realidade brasileira, quando até o mês passado trabalhamos para pagar a carga tributária que é sobre o cidadão. Trabalha-se 3 a 4 meses por ano para pagar impostos ao governo, sem ter absolutamente nada de retorno, nem da saúde, nem de uma vida melhor para ninguém. João denuncia a corrupção, denuncia o mau uso do poder, denuncia a honestidade, o enriquecimento ilícito, o abuso do poder. E ainda, no último verso, o agente da lei, a ordem pública, a autoridade, o soldado, atacou as injustiças, os maus tratos com o indefeso, com a população, atacou as falsas acusações de quem tem o poder da espada, ataca o suborno, a propina, quando diz para essas pessoas que arrependidas vêm ao seu encontro, dizemos que devemos fazer daqui para frente. Ele diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o salário de vocês. Não recebam propinas, suborno. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto e para as nossas vidas, a gente vê a atualidade da mensagem de João. E eu pergunto a mim e a você, do que nós temos que nos arrependermos? Do que você precisa mudar na vida, na sua conduta, diante do exposto aqui na palavra? O arrependimento é necessário e urgente, pois já está posto o machado à raiz das árvores. A árvore que não produz bons frutos será cortada, meu querido. Essa é a palavra de João. E aqui não funciona tradição religiosa. Não funciona falsas convicções. Jesus declarou em alto e bom tom que pelos frutos se conhece os verdadeiros discípulos. Eu não posso me dizer um cristão
e viver uma vida incoerente com os valores desse reino que eu digo servir, desse Deus que eu digo servir. A conduta da minha vida, os frutos da minha vida apontam para o fato de eu ser ou não ser verdadeiramente um discípulo de Jesus. E o juízo virá sobre todos aqueles que, se dizendo cristãos, se dizendo discípulos, vivem uma vida incoerente com isso. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Das árvores que não produz bons frutos. Cuidado, não abuse da longanimidade de Deus. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Não viva um cristianismo de aparências, de falsas convicções. Não permita que seu coração lhe engane com falsas convicções. Seja sincero diante de Deus. Assuma uma vida sua com Deus e não baseada na fé dos seus antepassados. Afirme isso. Os meus pais me levaram no caminho, agora é comigo. Agora sou eu que vou viver a minha vida com Deus. Viva uma vida cristã coerente, não de aparência, para ninguém ver, não de falsas convicções, mas de verdadeiro arrependimento, com sinceridade diante de Deus. O Senhor acolhe e a graça do Senhor está disposta a todo aquele que arrependido chega diante do Senhor. A graça de Deus nos assiste e nos conduz a arrependimento, a perdão e a transformação de vida. Eu queria convidá-los a orar ao Senhor nesse momento agora, a falar com o seu Deus, a sondar o seu coração com sinceridade de alma.